Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 80 do tema Aprendendo Mais, significado do termo Emanuel. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, Etimologia da palavra Emanuel. Item 3, versículos bíblicos com o termo Emanuel. Item 4, Jesus continua sendo o Deus conosco. Item 5, comentários da Bíblia de Estudo Almeida. Item 6, a divindade de Jesus no Antigo Testamento. Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. No vídeo de hoje vamos aprender qual é a origem e o significado do termo Emanuel, que aparece 2 vezes nos textos bíblicos. No Antigo Testamento apareceu primeiramente no livro do profeta Isaías. No Novo Testamento apareceu no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Item 2, etimologia da palavra Emanuel. Etimologia está relacionada à origem da palavra. O termo Emanuel vem do hebraico e é a transliteração do termo Immanuel. Transliteração é quando se escreve uma palavra de outro idioma com as letras correspondentes do nosso alfabeto e do jeito que a gente pronuncia. Há casos que não existe correspondência entre as letras, há uma busca na semelhança fonética. Então há uma busca na semelhança dos sons do outro idioma e a gente escreve do jeito que a gente pronuncia. Aqui no caso, Immanuel, o L, ele é língua palatal, a língua bate no céu da boca. El significa Deus em hebraico. El Shaddai, El Elyon, El Adonai. Esse El, o L, ele bate no palato, a língua bate no palato, a língua bate no céu da boca. O L é uma consoante língua palatal. Continuando a etimologia da palavra Emanuel, do hebraico Emanuel, transliterado. In, que significa com. Nu, que significa nós. El, que significa Deus. Dessa forma, Immanuel significa ao pé da letra com nós Deus. Claro que se faz necessária a correta adequação dessa frase para o nosso idioma, que é o português. Assim sendo, a melhor adequação é a que todos nós conhecemos. Emanuel significa Deus conosco. Observação: o termo Emanuel não é um nome próprio. Conforme vimos anteriormente, é uma expressão que significa com nós Deus, e sendo mais bem aplicado ao nosso idioma, significa Deus conosco. No entanto, muitos meninos, principalmente no seio de famílias cristãs, têm recebido o nome de Emanuel. Então não é difícil nós encontrarmos uma criança, principalmente nas famílias cristãs de nossas igrejas, não é difícil a gente encontrar um menino que se chame Emanuel. Mas Emanuel não é um nome próprio. Emanuel é uma expressão que significa com nós Deus. E adequado ao nosso idioma significa Deus conosco. Mas ao pé da letra significa com nós Deus. Então, Emanuel não é um nome próprio, é uma expressão, mas tem sido aplicado como um nome próprio e muitos meninos têm recebido este nome quando nascem. Item 3, versículos bíblicos com o termo Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel.
Isaías capítulo 7, versículo 14, primeira vez que esse termo aparece no texto bíblico. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Nesse versículo é a segunda vez que aparece o termo Emanuel. Item 4. Jesus continua sendo o Deus conosco. Antes de ser elevado ao céu, Jesus disse que estaria conosco. O texto bíblico diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Então Jesus continua conosco, Jesus é o nosso Deus conosco, Jesus é o nosso Emanuel. Item 5. Comentários da Bíblia de Estudo Almeida. Letra A. Esse comentário é referente a Isaías capítulo 7, versículo 14. Emanuel significa, em hebraico, Deus está conosco. Esse nome simbólico reafirmava uma vez mais a proteção divina para a dinastia real e para o povo. Letra B. O comentário da Bíblia de Estudo Almeida referente a Mateus capítulo 1, versículo 23. A profecia estava dirigida originalmente ao rei Acás. É necessário ler o texto de Isaías capítulo 7, versículos 14 a 19. Ele anunciava o nascimento de um menino como sinal de que Judá seria libertado dos seus inimigos. O texto hebraico de Isaías capítulo 7, versículo 14, fala da jovem, palavra que foi traduzida para o grego como virgem. Mateus faz referência à virgem que terá um filho e também ao simbolismo do nome Emanuel, Deus conosco. Item 6. A divindade de Jesus no Antigo Testamento. Antes de falar sobre esse tópico, é importante explicar que a teologia sistemática é o campo da teologia que divide os assuntos em temas. Por exemplo, Cristologia é o estudo de Jesus Cristo, abordando referências do Antigo e do Novo Testamento. Pneumatologia ou Paracletologia é o estudo do Espírito Santo, que também aborda toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Por exemplo, Eclesiologia é o estudo da Igreja, as referências apenas no Novo Testamento, que a Igreja ela iniciou a partir de Atos capítulo 2, conforme alguns estudiosos consideram. Então, a teologia sistemática ela divide os assuntos em temas. Angiologia estuda os anjos. Então é muito interessante ter esse conhecimento de teologia sistemática. A teologia sistemática apresenta no campo da cristologia diversos versículos que comprovam a divindade de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nesse tópico vamos apresentar apenas dois. O texto de Isaías capítulo 7, versículo 14, que nós já lemos: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus diz que Emanuel significa Deus conosco. Uma das formas de confirmar a autenticidade do Antigo Testamento é que os escritores eles fizeram várias referências no Novo Testamento dos textos do Antigo Testamento. Então Mateus confirmou essa profecia. Emanuel é o Deus conosco, ou seja, Jesus está sendo chamado de Deus em Isaías capítulo 7, versículo 14. Agora vamos ler Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, o menino que nasceu de Maria, um filho se nos deu,
o Filho de Deus que veio ao mundo. O governo está sobre os seus ombros, é o poder, a soberania que está sobre o Senhor Jesus. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é chamado de Deus Forte. Mais uma referência também que comprova a divindade de Jesus no Antigo Testamento. É importante nós termos esse conhecimento sobre a divindade de Jesus no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, porque muitas doutrinas negam a divindade de Jesus. E nós como Igreja do Senhor, precisamos estar bem firmados na grande verdade da Bíblia, de que Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Item 7, quadro resumo do estudo. Letra A. Emanuel é uma palavra que vem do hebraico Immanuel, significa Deus conosco, que, trazendo para o nosso idioma, é Deus conosco. A gente faz a adequação da tradução. Emanuel aparece uma vez no Antigo Testamento em Isaías e uma vez no Novo Testamento em Mateus, conforme nós vimos. Letra B. Emanuel não é um nome próprio, e sim uma expressão que significa Deus conosco, mas tem sido usado como nome próprio. Não é difícil encontrar um menino chamado Emanuel, principalmente nas igrejas cristãs. Letra C. Jesus continua sendo o Deus conosco. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, que estaria para sempre conosco. Letra D. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14 e Isaías capítulo 9, versículo 6 nos falam a respeito da divindade de Jesus. É importante fixar estes versículos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 80 do tema Aprendendo Mais, significado do termo Emanuel. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.